Então, irmãos, com o estudo sobre o Decálogo, e hoje nós vamos meditar na pergunta 105 do Catecismo Maior. E vamos fazer aqui alguma introdução antes de entrarmos no primeiro mandamento, né? Continuidade, o irmão Jael introduziu. E nós vimos então que o primeiro mandamento é qual? Não terás outros deuses diante de mim ou além de mim, né? Considerando algumas traduções diferentes aí. E nós vimos então, tá certo, isso aí. Nós vimos então que esse é o primeiro mandamento. E o irmão Jael, na introdução, isso foi feito antes também, nós vimos que todos os mandamentos, que são os conteúdos dos mandamentos, nós vimos o prefácio, nós vimos que tem os conteúdos, que são os mandamentos propriamente ditos, e nós vimos também que alguns mandamentos têm promessas anexas. Nós temos visto agora os conteúdos, e estamos vendo o conteúdo do primeiro mandamento. O irmão Jael falou que todo mandamento ele tem um aspecto positivo, ou seja, aquilo que nós temos que fazer, e tem um aspecto negativo, que é aquilo que nós não devemos fazer. Na introdução do primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim ou diante de mim, nós vimos que o irmão Jael trouxe o aspecto positivo, aquilo que nós devemos fazer, ali resumindo os primeiros 4 mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e todo o seu entendimento. Nós vimos que esse mandamento maior e principal, ele fundamenta do primeiro ao 4. Né? E nós vimos que do 5º ao 10º, amará o teu próximo como a ti mesmo. Né? São os 2 grandes resumos do Decálogo. Então, baseado nisso, hoje nós vamos entrar, tá? Isso deve ir por mais 2 domingos depois desse, ou mais um, dependendo da sequência. Nós vamos continuar na pergunta 105, vamos entrar na pergunta 105 e vamos ver aquilo que é proibido no primeiro mandamento. A resposta dessa pergunta é muito grande, é muito longa. Inclusive, quando tivemos o culto aqui, que nós estávamos lendo, não sei, acho que foi dividido isso, né, em alguns domingos, porque era muito grande a resposta. E nós vamos fazer isso também aqui na EBD. Vamos dividir a pergunta em 3 partes. Tá? Essa é a primeira e terão mais 2 partes. É importante porque senão a gente fica muito raso. Né? E a ideia não é decorar o catecismo. A ideia é se aprofundar na palavra para que nós possamos honrar o nosso Deus de maneira adequada, como ele requer de nós. Então nós vamos entrar aqui na pergunta 105, que vai falar quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. E assim tá, eu vou ler aqui para os irmãos, ele está cortando um pouco. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele, o não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele. E a resposta continua. Nós vamos parar aqui e vamos nos aprofundar em cada parte aqui dessa pergunta 105 do Catecismo Maior. E antes de nós desenvolvermos cada ponto que está aqui, cada expressão, vamos antes ler os textos bíblicos que o Catecismo traz como fundamento da sua resposta. Tá? Lembrando sempre que o catecismo é um instrumento que nós utilizamos para o ensino, mas ele não tem autoridade em si mesmo. Tá? A autoridade decorre da palavra de Deus. Então vamos às referências bíblicas. Eu vou pedir a cada irmão que esteja abrindo os textos para nós meditarmos juntos. Vou pedir ao Martins que abra em Salmos 14, verso 1. O Gabriel Neto, Efésios 2, 12. Áquila, se puder abrir os 2, Áquilas, por favor. Jeremias 2, do 27 ao 28. E 1 Tessalonicenses 1, 9. Isabela, Salmos 81, verso 11. Danilo, 2 textos, tá, Danilo, por favor? Isaías 4, 22. E depois Oséias 4, 1. Aí você pula para o verso 6. Jael, Atos 17, 23 e 29.
Aline, Isaías 40, 18. Jéssica, Salmo 50, verso 21. Quem for abrindo pode ler na ordem, por favor. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Abominação. Já não há quem faça o bem. Diz o insensato no seu coração. Aí o próprio texto já fala que quem nega a existência de Deus, ele é insensato, né? Ele não tem discernimento, nem mesmo à luz da natureza, né? Nós vamos ver aqui, que temos visto em Romanos capítulo 1, por exemplo, que a revelação de Deus que está na natureza, na criação, a revelação geral, é claro que existe uma mente inteligente por trás. Então, o ateu, né, o ateísmo, que é aquele que ele consegue ir mais além, ele não somente nega o Deus verdadeiro, mas ele nega a existência de qualquer tipo de divindade, ele consegue se desenvolver ainda mais na insensatez dele, consegue se aprofundar ainda mais, porque ele nega a existência de qualquer divindade, né? Isso, à luz da natureza, já é impossível. Gabriel Neto. Naquele tempo, os estavam princípios separados da comunidade de Israel e estreitos as alianças e a promessa, não tendo esperança e sim Deus do mundo. Efésios capítulo 2, verso 12, nós fomos expostos à noite, né? Quando fomos expostos ao livro de Efésios, o qual o apóstolo Paulo está dizendo aí que está falando, se referindo aos pagãos, né? Aos gentios que não faziam parte do povo de Deus, de Israel, que não fazia parte da aliança, eles estavam sem Deus e sem esperança. E aplicando isso de maneira mais extensiva, qualquer homem que nega o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele não tem esperança. É um homem que vive sem esperança, como nós, em algum momento, vivemos também sem esperança nesse mundo. Tá? Porque sem Deus, sem o Deus verdadeiro, não há esperança. Tudo termina com a morte. E para nós que temos a Bíblia, é pior ainda, porque não há uma eliminação da alma, né? Na verdade, há um sofrimento eterno depois, que agrava mais ainda a situação desses que estão sem Deus. Jeremias. Dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas, não o rosto. Mas o tempo do seu apego virão. Levanta-te e ilumina. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Se levantam, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Lê para mim, por favor, de novo, o 27. Dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Olha o nível da idolatria. Diz ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e é uma rocha, ou seja, a pedra, que era às vezes também utilizado ali como ídolo, né? Tu me geraste. Então nós temos aí Jeremias falando do contexto de idolatria. E agora nós vamos para a 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como nos ídolos nos convertistes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aí aqui é o contraste. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, fala que o Senhor, né, eles foram convertidos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E lá em Jeremias, o profeta, Deus está falando pela boca do profeta o contexto de idolatria. O povo estava chamando madeira de pai e chamando pedra, afirmando que foram gerados por ela. O nível da idolatria do povo de Deus, né? Pior, do povo de Deus. O próximo, Salmo 81. O pecado de rejeitar a Deus como objeto da nossa suprema devoção. Tá? O texto que Isabela leu. Isaías 4 e Oséias 4, 1 e 6.
Então foi errado aqui. Lê Oséias, por favor. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escuta, Israelita, o que Deus está dizendo. Não há necessidade, não há bondade, ninguém neste país quer saber de Deus. Meu povo não quer saber de mim, por isso está sendo destruído. Vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei seus filhos como meus sacerdotes. Veja o peso que Deus está falando por meio da boca de Oséias. E esse aqui, o livro que vai comentar aqui o catecismo, qual é a pronúncia do nome dele mesmo? Gerard de Vos, né? Gerard de Vos. Que ele vai colocar aqui o pecado da ignorância contra Deus e a sua vontade. Veja, nós temos visto aqui nos mandamentos que a ignorância ou a omissão é pecado também. Então, o fato de, por exemplo, muitos cristãos, nós sempre conversamos sobre isso, o culto a Deus. Nós vamos ter o mandamento, que é o quarto, onde nós vamos tratar do culto solene, do domingo, dia do Senhor. O culto ao Deus, os cristãos hoje que confessam a Cristo, muitos nominalmente, que não têm adorado a Deus de maneira bíblica, ou têm confusões em relação à Trindade, essas pessoas não estão livres por conta da ignorância. A ignorância é pecado. Ainda mais no contexto que nós vivemos, onde a Bíblia é impressa a milhares e milhares e milhares de cópias, de diversas edições, com comentários bíblicos para ajudar na elucidação, com vídeos no YouTube comentando os textos bíblicos. Então, a ignorância não é desculpa para não honrar a Deus de maneira como Ele requer de nós. Tá? Quanto mais a nós que estamos na igreja. Isso é um alerta para que nós venhamos cada vez mais nos esmerar no estudo da palavra de Deus. Seja estando aqui nesse momento, como também nos devocionais, no culto doméstico, como foi tratado aqui, junto com a nossa família, junto com amigos, um momento de devocional sozinhos também, para que nós não venhamos a pecar a Deus contra Deus pela ignorância. Certo? O Isaías depois eu procuro, que aí vai achar que vai perder tempo. Atos 17, 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está aqui escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do povo. Esse texto é Paulo em Atenas, né? Não é isso? Esse texto é interessante porque a gente estuda sobre a mitologia grega e sobre os filósofos gregos, né? E o apóstolo Paulo está lá, quando a filosofia grega está no auge ali, né? Da antiga Grécia, nós vimos o apóstolo Paulo pregando e debatendo contra os filósofos daquela época. E ele pega ali um poeta deles, pega ali que está se referindo a Zeus, ele traz aquilo ali, redime aquilo ali e traz que, na verdade, a luz da natureza que os filósofos buscavam, na verdade, aquele Deus desconhecido não é o Deus verdadeiro que ele está pregando, né? Eles estão adorando a um falso Deus. Aquilo que é desconhecido a eles sobre essa divindade, ele está pregando por meio do Evangelho de Jesus Cristo a eles. Infelizmente, a Grécia não abraçou o cristianismo. Nós vimos que o apóstolo Paulo sai de lá e não há grandes conversões como há em outras cidades que ele passou. E nós vimos na história da Grécia que eles continuaram mesmo avesso ao cristianismo, né? Realmente se apegaram aos filósofos e hoje em dia a Grécia é irrelevante, né, para a sociedade mundial. Crise econômica, não tem relevância em questão de, a não ser histórica mesmo, nas viagens e tudo mais. Mas nós vemos interessante o apóstolo Paulo aí em Atenas, discutindo com os gregos e trazendo isso. E aqui o pecado de não compreender corretamente a natureza de Deus, porque eles estavam adorando um Deus desconhecido, mas adorando de forma equivocada. Adorando de forma equivocada. Não
realmente a natureza e a vontade de Deus. Isaías 40, 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Pode ler de novo, Aline, por favor? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Aqui o pecado da falsa opinião a respeito de Deus. Nós vamos nos aprofundar isso mais à frente. Existe uma falsa opinião que as pessoas têm em relação a Deus. Tá? Isso é pecado. Nós vamos ver mais à frente o direito civil de nutrir falsas opiniões em relação a Deus e o direito moral. Nós vamos fazer distinção disso mais à frente. Salmos 50, 21. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Amém. O pecado de pensamentos indignos e malignos. Nós temos visto novamente que os mandamentos do Senhor não é somente atos externos, não é somente aquilo que nós podemos ver que o próximo está fazendo ou que as pessoas podem ver aquilo que eu estou fazendo, mas é também o que nós pensamos. Nós vimos isso lá em Filipenses, né? Tudo que for verdadeiro, honesto, é o que deve tomar os nossos pensamentos. Foi inclusive o irmão Vitor que pregou esse texto e falou sobre o senhorio de Cristo nos nossos pensamentos. Cristo não é Senhor somente dos nossos atos. Cristo é Senhor dos nossos pensamentos. Então, quando nós estamos nutrindo pensamentos contrários à palavra de Deus, nós estamos em rebelião nos nossos pensamentos contra o senhorio de Cristo. E nós devemos nos arrepender disso e pedir que o Espírito Santo nos leve de volta ao caminho de retidão, ao caminho de sujeição à palavra de Deus. Isso é muito interessante, porque às vezes nós estamos vivendo uma vida em conformidade, de certa forma, com a palavra de Deus, mas nossos pensamentos podem estar muito distantes do Senhor. Nós podemos aparentar estar cumprindo ali o 7º mandamento, de não adulterarás, né? Não cobiçar a mulher do próximo, que está ali anexo também, a ideia do adultério, né? De cobiçar você adulterou. Mas muitas vezes os pensamentos estão em adultério. Os pensamentos são de imoralidade. Nós pecamos contra o Senhor, porque Ele requer o quê? Todo o nosso ser. Todo o nosso ser. A nossa mente, a nossa cognição, a nossa volição e a nossa afeição. Tudo o Senhor requer de nós. E nós vamos agora desenvolver parte da pergunta do Catecismo Maior. Nós vimos aqui os textos bíblicos, né, que fundamentam a resposta. E agora nós vamos meditar mais sobre cada ponto. Sim, pode falar. Hoje que a Jéssica leu, foi até bem forte. E aí eu fui ver aquele salmo, é interessante que o salmo, capítulo 50, versículo 16, vai quando você está falando, porque ele está falando. Porque a gente vê isso, quando fala de ímpio, imagina alguém fora da igreja. Exatamente. Falando ímpio, imagina gente fora da igreja. Ímpio, gente fora da igreja. Mas o salmista, para que Deus está falando, né? Tem feito essas coisas, eu me calei, pensavam que eu era igual, mas eu te agreguei por ele. A tua vista, do versículo 16, diz assim: mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança. O ímpio aqui é o ímpio que está dentro do povo visível de Deus. Então, facilmente a gente pode achar que esse pecado da ateísmo não está em nós, porque a gente confessa a Deus com a boca. Né? Mas a gente faz tudo que está aqui no salmo que a Jéssica leu. Exatamente. Nós vamos ver, às vezes nós vamos ver a distinção do ateísmo, a gente tem às vezes o ateísmo teórico como um problema, mas existem outros dois tipos de ateísmo que pode estar presente na Igreja de Cristo, né? Por mais que o teórico não esteja, que é o ateísmo aberto, né? Que vai negar a existência de Deus no campo filosófico e tudo mais. Então vamos lá, ateísmo. Podem, irmão, sempre que quiser colaborar, pode interromper, tá? A ideia da EBD é ser dinâmico mesmo. Significado do ateísmo. O significado do ateísmo é não deísmo e designa o ensinamento ou a crença de que não há Deus. Portanto, a negação da existência de Deus. Isso todos nós já sabemos, né? O ateísmo. Infelizmente, nós vivemos numa época onde o ateísmo ele é difundido muito nas universidades. Mas o ateísmo nós vivemos numa época boa, porque o ateísmo ele é facilmente combatido. O ateísmo até ali no século XX, antes do século XX, antes das duas guerras mundiais, ele tinha até um certo conforto para ser defendido
entre os seus pensadores e filósofos, né? Mas depois das duas guerras mundiais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o ateísmo ele vai enfrentar vários problemas no campo da ética e da moral. Por que isso, né? Porque o ateísmo ele nega a existência de um Deus, de qualquer divindade. Quando ele nega a existência de qualquer divindade, ele pressupõe que os homens, né, evolucionismo e tudo mais, a questão do acaso, não existe uma divindade que criou os homens, que nós defendemos. Existe um Deus criador, que criou tudo que nós conhecemos, que criou os homens à sua imagem e semelhança, e que a esses homens deu o quê? Deveres morais. Certo? Deveres morais, o que é certo e o que é errado. Nós vimos isso na introdução do mandamento, que isso é absoluto. Não é isso? A lei de Deus ela é absoluta, não cabe relatividade. Não é o que eu acho sobre a lei de Deus, é o que Deus colocou na sua lei, e ponto. Por quê? Porque ela é a expressão de um Deus que é absoluto. Aquilo que é absoluto é aquilo que não pode mudar, que não é variável. Certo? Então, quando nós temos essa visão bíblica, que é uma visão que é vista na natureza, o ateísmo que vai contra isso, ele vai ter um problema de moralidade. Porque eles não podem defender que a moral é absoluta. Eles não podem defender que questões de certo e errado é absoluto. E qual é o problema disso, a consequência disso? A consequência é, se uma pessoa estupra uma mulher, eu não posso achar aquilo um grande absurdo. Porque a minha moral é relativa àquilo que eu acho que é. Mas aquele que estuprou a mulher, ele pode ter uma moral diferente. Porque eu não sou senhor sobre o outro. Nós somos iguais. Então eu não posso ter o meu código de moral e aplicar sobre o Gabriel. Ou aplicar sobre o Danilo. Por quê? É meu. É a minha filosofia de vida. Então veja, o ateísmo ele vai ter um problema com isso. O ateísmo não pode condenar o nazismo. O ateísmo não pode condenar o atentado lá de 11 de setembro. Por quê? Porque cada um tem a sua moral. A moral é relativa. Quando nós entendemos que a moral não é relativa, por que não é relativa? Porque todos que estamos aqui, e quando nós vamos lá fora e conversamos com um ateu, ele vai afirmar que estuprar é errado. Ele vai afirmar que a traição é errado. Ele não vai querer ser traído. Ele vai afirmar que matar os pais é errado. Então veja, na prática o próprio ateu não se sustenta. Ele é incoerente na prática. Então, o problema do ateísmo é que ele nega o Deus, ele nega valores absolutos, e se ele for colocado em prática numa sociedade, a gente não tem código penal, a gente não tem tribunal, a gente não tem nada, porque afinal de contas tudo é relativo. Juramento perante juiz, para que isso? É relativo. Não há um Deus acima de todos que vai julgar aquele que está dizendo a verdade ou a mentira. Então nós temos diversas consequências que acabam com uma sociedade, e por isso, nós vamos entrar na questão do direito civil, o Estado deveria coibir propagações nesse sentido. Por quê? Propagações do ateísmo é derrubar a própria sociedade e as próprias instituições públicas que nós conhecemos. Se o ateísmo for colocado em prática, tudo que nós conhecemos como sociedade ocidental, até mesmo a oriental, mas aqui trazendo para a gente, ruim. E uma outra sociedade tem que ser construída. Uma sociedade de caos. Uma sociedade que mentir não é errado, que estuprar não é errado, que matar não é errado. Então, por isso, o ateísmo é um grande problema. E o ateísmo ele se divide. Aqui o autor vai dividir o ateísmo em 3 tipos de ateísmo. O ateísmo teórico, que é chamado também de ateísmo aberto, o ateísmo virtual e o ateísmo prático. O ateísmo teórico e aberto é o que eu falei aqui no início. Ele nega de forma absoluta a existência de qualquer Deus ou deuses, certo? Aquele que nega a existência do Deus verdadeiro, mas não nega a existência de outras divindades, não é ateu. Tá? Não é ateu no sentido teórico. O sentido teórico nega qualquer tipo de divindade, até os falsos deuses. O ateísmo virtual, o ateísmo teórico, nós vimos aqui que ele tem um problema se for aplicado na prática, mas ele é impossível de ser aplicado. O nível da negação da própria natureza do homem não possibilita isso ser aplicado nas instituições públicas.
Porque o Estado aplicar isso é o Estado negar o próprio fundamento de existência dele. Então nós não vamos ver o Estado aplicando o ateísmo aberto, o seu total, né? De forma totalizada. Nós temos influência em alguns aspectos. O ateísmo virtual aqui, irmãos, a palavra virtual é aquilo que não é demonstrado de maneira física. Então, quando nós vamos para a tecnologia, a realidade virtual. Nós temos ali, botamos o óculos, estamos naquele ambiente virtual que tenta expressar a realidade, mas não é. Tá? A ideia do ateísmo virtual é parecido. Ele é um ateísmo, mas ele tenta não parecer um ateísmo. Tá? Ele tenta mostrar uma outra realidade que não é. É a negação da existência do Deus da Bíblia, que é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, faltou J aí, justiça, bondade e verdade, em quem há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são os mesmos em substâncias iguais em poder e glória. Eu coloquei aqui entre parênteses onde está mais presente o ateísmo virtual, dentro dos seminários, dentro das universidades, dentro dos centros intelectuais. Geralmente esse tipo de ateísmo é o ateísmo onde os liberais expressam. Tá? Eles têm uma aparência de piedade, uma aparência de intelectualidade, que parece ser pessoas que dominam as escrituras, mas eles negam pontos centrais do cristianismo. Esse é o ateísmo virtual. Ele não tem cara de ateísmo. São pastores, são seminaristas, são pessoas que estão de frente de igrejas, são pessoas que pregam o evangelho aparentemente mais corrompido, e são pessoas que todo mundo lá fora fala, pô, isso é um cristão, é um bom testemunho que ele dá. Mas aqueles que são acurados em relação à palavra de Deus vão entender que, na verdade, eles são profanos. Eles negam milagres, eles negam a divindade de Cristo. Eles atacam pontos cruciais da fé cristã, com aparência de piedade. Infelizmente, eles estão nos seminários presbiterianos, infelizmente, eles estão nos conselhos presbiterianos, nas igrejas batistas, em qualquer tipo de denominação. São pessoas que aderiram à teologia liberal, tá? Que negam tudo aquilo que o cristianismo histórico professa. Esse é o ateísmo virtual. É um ateísmo muito nocivo, né? Principalmente quando a gente fala de seminário que são pastores, são candidatos ao ministério que estão sendo expostos ali, e se não tiverem uma igreja saudável, né? E claro, tudo na força do Espírito, podem cair nesses falsos ensinos. O ateísmo prático é o ateísmo, como se diz, na prática, é aqueles que conduzem as suas vidas como se Deus não existisse, mesmo que em termos de fé admitam que há um Deus. Então o ateísmo prático é aquele que está na igreja, é mais comum nas pessoas em geral, não é no campo intelectual. Estão aqui todo domingo, na oração, estão vivendo a vida da igreja em comum. Mas no seu dia a dia, é como se Deus não existisse. Aquilo que eles vão fazer, as escolhas que eles vão tomar, eles não buscam conselho na palavra de Deus. Eles não meditam para saber se Deus está sendo honrado ou desonrado. Realmente, igreja é apenas uma liturgia, é apenas um rito religioso, onde eles vêm aqui para aplacar suas consciências, mas de segunda a sábado eles vivem como se Deus não existisse. São os falsos crentes. Aqueles que em casa batem nas suas esposas, aqueles que traem a esposa que abusa dos filhos, que trai o marido, pessoas que roubam no trabalho, pessoas que deturpam a política pública. Esses são aqueles que são ateus na prática. Eles confessam Deus de boca, mas de coração não confessam Deus verdadeiro. Certo? Infelizmente é o que nós mais temos hoje em dia no nosso país. Mais de 40 milhões de pessoas professam a fé cristã, sendo considerado evangélico. E a nossa sociedade demonstra que, na verdade, isso é um ateísmo prático. Porque a nossa esfera pública não é uma esfera que demonstra, isso toca no devocional do irmão Jael, que realmente não se multiplicam os justos. O irmão Jael falou do primeira esfera ali, a esfera política, a esfera pública, e é realmente isso. Quando nós criticamos os juízes que nós temos, quando nós criticamos o governo que nós temos, olhemos para a nossa sociedade. Nós podemos afirmar que os justos estão multiplicando? É você parar em qualquer fila de banco, o mercado, para conversar, você vai ver como as pessoas são perversas nos seus raciocínios.
como as pessoas estão longe de Deus. Então, se multiplicam não os justos, mas injustos, como queremos nós ter governos justos? Na verdade, nós vamos ter suspiros, não alegria por conta disso. E mais triste porque na igreja de Cristo, que professam o Senhor Jesus Cristo, nós também temos visto não se multiplicar justos, mas se multiplicar ateus práticos. Aqueles que estão todos os dias conosco, mas não pertencem à igreja verdadeira de Cristo. Isso fica muito evidente quando a gente pensa na criação de filhos. Tem uma conferência missionária lá, foi um dos líderes das juntas de missões nacionais da presbiteriana, né? E ele não falou tanto sobre missões transculturais, nada disso. Ele falou mais sobre a vida prática da igreja, de fato. E uma coisa que ele tocou muito na tecla foi sobre a criação de filhos. Uma frase que marcou muita gente foi que os cristãos, quando vão criar os filhos, eles criam os filhos como se fossem, como se estivessem preparando os filhos para uma corrida de cavalo, como se fossem cavalo, né? E eles esquecem que sem Cristo, o filho não vai chegar a lugar nenhum. Então, começam a tentar encher os filhos de atividades, preparar ao máximo os filhos para a vida profissional, estimulam os filhos a ter profissões que sejam rentáveis, a parte da engenharia, da medicina e tudo mais, são opções dos pais. E a última coisa que os pais estimulam os filhos é que eles sejam missionários, que eles sejam ministros do evangelho, e descartam logo de cara esse tipo de vocação dos filhos. Então, quando a gente começa a pensar que a gente está, que a igreja tem se preocupado muito mais com a parte profissional do filho do que com a parte do seu próprio coração, a gente vê que esse teísmo prático está realmente tomando conta das nossas famílias, né? Então, isso é algo que a gente consegue perceber muito quando a gente faz essa autoanálise, porque a gente vê com os nossos filhos, a gente procura priorizar o que é de melhor para eles. O que a gente acha de melhor para os nossos filhos? É a palavra de Deus ou a vida profissional, a oportunidade financeira que a gente vai ensinar para eles? Muito bom. Isso aí, aplicação na esfera da família, né? É exatamente isso. Se aquilo que os pais passam com mais intensidade aos filhos, ou seja, o que a boca está falando, é o que o coração está cheio. Então, se realmente a ênfase no ensino é uma ênfase na vida profissional, que não tem um problema em si mesmo, né? Mas não deve tomar o primeiro lugar, mas sim o segundo plano, o terceiro plano, enfim. Não é a palavra de Deus, não é a vida espiritual dos filhos, realmente demonstra um ateísmo prático, né? O coração está longe de Deus, e por mais que esteja na igreja. E é muito comum isso, né? Infelizmente, aquele depoimento de pais que, quando os filhos assumem uma determinada idade do discernimento, ali os 18 anos, eles do nada viram da água para o vinho. Estavam certinho na igreja, aparentemente, e do nada, uns falam que são homossexuais, né? Ou odeiam Deus e vai para a rede social falar que odeia o Senhor. Por quê? Porque eles estavam na igreja, mas eles não foram instruídos no caminho do Senhor pelos pais. É aquela ideia do rito religioso, o rito externo. Aí são pessoas que são legalistas, mas não experimentaram o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo fala que nós não podemos agradar a Deus como o Senhor requer e merece ser louvado e agradado. Esse é o ponto crucial. É o ponto que nenhum de nós que estamos aqui tem a capacidade de agradar a Deus sem Cristo. Somente por meio de Cristo, isso é prático, irmãos. Né? Confessar Cristo é uma vida de devoção a Cristo. É uma vida que nós acordamos pensando em como podemos agradar a Cristo. É uma vida em como nós podemos guardar os mandamentos porque expressa que nós amamos a Cristo. Se nós não vivemos assim, nós seremos legalistas e automaticamente nossos filhos serão legalistas. Eles vão achar que Deus requer, que podem agradar a Deus por meio da obediência. E quando chegar numa certa idade de discernimento, que eles vão ver que não pode agradar a esse Deus, eles vão se rebeliar, né? Se rebelar contra esse Deus, vão se rebelar contra o Deus e vão sair cheios de ódio. Porque eles viram, longe do Evangelho, que é impossível agradar a Deus, eles estão sempre errados e sempre em pecado.
porque foi ensinado que poderia agradar a Deus sem o Evangelho, sem Cristo. Não experimentam a graça. Então a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que nós estamos sempre falando que na lei de Deus, o catecismo deixou isso claro nas perguntas que antecedem o conteúdo de cada mandamento, que ninguém pode agradar a Deus longe de Cristo. Ninguém pode ser salvo por meio das obras da lei. Então, cuidado. Nós levantamos isso porque o catecismo e muitos de nós reformados somos acusados aí de sermos legalistas, de darmos uma ênfase da lei e anular a graça. Nós temos visto que, na verdade, não. A graça leva a lei na santificação. Nós devemos nos santificar obedecendo a lei na força do Espírito Santo e pela misericórdia de Deus, porque nós quebramos mesmo assim ainda a lei de Deus. Então, esses são os 3 tipos de ateísmo. Nós vamos... Quem não gravou, grava aí que vai ter pergunta no final. Tá no final. Os 3 tipos de ateísmo. O teórico, tá rindo, Jael? Teórico, aberto. O ateísmo virtual, só lembrar de realidade virtual, tecnologia, tá? É aquilo que é sem querer parecer que é, né? Não demonstra a realidade, esconde a realidade. E o ateísmo prático é aquilo que nós conversamos aqui no final com o exemplo do irmão Douglas em relação à criação dos filhos, tá? Então, 3 tipos de ateísmo. Porque o ateísmo é, em qualquer de suas formas, ou qualquer das 3 formas, aberto ou teórico, virtual e prático, um pecado terrível. Porque Deus é o Criador de todos os homens e o ateu recusa-se a reconhecer ou a honrar o seu Criador. Nós vimos isso no começo. Nós partimos do ponto que o nosso Deus nos criou. Todos nós que estamos aqui, estamos porque teve um ato de criação de Deus. Se esse ato não fosse realizado por Deus, nós não estaríamos aqui. O fato de nós nascermos é uma dívida. Nós estamos em dívida com Deus. Porque a graça dele fez com que nós nascêssemos. Pecadores nascendo pós-queda. Essa revelação entre Criador e criatura é a relação mais fundamental da Bíblia e da vida humana. Nós vimos isso lá em Gênesis, como Deus se relacionava com Adão, nosso representante. Na viração do dia, o Senhor estava em comunhão com Adão e Eva. O pastor Paulo Brasil vai falar que aquilo ali que aconteceu em Gênesis é uma prefiguração daquilo que vai acontecer não mais dentro de um jardim, mas dentro de todo o globo, redimido, no novo céu e nova terra. Aquela comunhão, o jardim como um culto a Deus, depois esse jardim é ampliado como tabernáculo e templo de Deus. Hoje somos nós como templos do Espírito Santo. Isso vai ser, veja a progressão da ideia de Deus estando em comunhão com o seu povo, até o ápice, onde nós estaremos com Ele, presentes com Ele, 24 horas por dia, não somente no momento de culto, né, mas realmente estando, vendo o Senhor ali 24 horas por dia. Não será nem contado, né, não terá mais horas, dias. Enfim, nós estaremos com o nosso Deus. Agora não mais dentro de um jardim, dentro de um templo, mas sim pessoalmente com Ele, né, vendo, não somente espiritualmente. Então, o homem que é ateu, as 3 formas, até mesmo o prático e o virtual, que não é o teórico, ele nega essa relação fundamental. Deus nos criou e nos criou para que nós tivéssemos relação, comunhão com Ele. Por isso que nós somos os únicos da criação que temos a sua imagem e somos a sua semelhança. Porque o Senhor nos criou e Ele se relacionava com Adão e hoje agora Ele se relaciona com o seu povo. Adão caiu, condenou toda a posteridade ao pecado, à ira de Deus, mas aqueles que foram redimidos têm comunhão com esse Deus. E essa comunhão será plena, será agora absoluta nos novos céus e nova terra, quando nós ressuscitarmos numa terra redimida. Quem nega o mais fundamental de todos os relacionamentos é alguém completamente perverso e maligno, pois chegou ao limite de negar a Deus que lhe deu a vida. A pessoa chegou ao ponto de se achar autossuficiente, ou uma palavra muito boa que o Rushduni utiliza, autônoma. Autônoma vem de ser lei para si mesmo, né? Nomos ali de norma. A pessoa chegou a um ponto de ser lei para si mesmo, de achar que ela é autossuficiente
que ela não depende de ninguém e ela vive a vida assim. E, irmãos, a igreja de Cristo está cheia de pessoas assim. De pessoas que negam o que nós estamos vendo, a lei de Deus, e elas tornam lei para si mesma. Ela define quando é o dia do Senhor. Ela define o dia para adorar a Deus. Ela define a forma como Deus deve ser cultuado. Se tem que ter dança, por que não? Se tem que ter teatro no culto, por que não? Por mais que a Bíblia proíba. Ou melhor, por mais que a Bíblia não prescreva. Elas se tornaram leis para si mesmas. Elas legislam todo dia no lugar de Deus, sobre as suas vidas e sobre as vidas de outras pessoas. Infelizmente, não é um problema somente de igrejas pentecostais, carismáticas, mas de igrejas tradicionais também. De igrejas reformadas também. Onde o culto ao Senhor demonstra que o Deus verdadeiro não está ali. E se o culto não é na forma que Deus prescreve, o que o Senhor fala, ele não recebe aquele culto. Não sobe como aroma suave. O pastor, acho que é o Paul Auster que vai falar da idolatria nos domingos. Paul Auster, né? Ele vai falar que domingo, no dia do Senhor, é o dia de mais idolatria. É o dia onde as igrejas estão cheias de pessoas que não estão adorando o verdadeiro Cristo. De pessoas que cada um, se for perguntar e sentar, quem é Cristo? Para mim, Cristo é. Já começou errado. Cristo não é um amuleto que você coloca debaixo do braço ou amarra em algum lugar e você tem uma crença sobre esse Cristo. Quem é Cristo? É uma pessoa. É Deus. Quem é Cristo? Se a gente for perguntar para a maioria dos cristãos, não vão saber quem é Cristo. Ah, Cristo para mim é amor. Ah, Cristo para mim é tudo. Essa palavra, essa é a resposta mais fácil que tem. Cristo para mim é tudo. Não, amém. É, realmente. Ele é tudo. Para ele, por meio dele. Tá, mas que mais? Por que você serve a esse Cristo que é tudo? Ou por que ele é tudo para você? Então, se a gente for aprofundar, as pessoas não têm resposta, mas elas estão levantando as mãos e agradecendo a Cristo nominalmente. Louvando a Cristo nominalmente. E nós vimos que a ignorância não isenta ninguém da culpa. A palavra está dada. No nosso contexto, irmãos, é difícil a pessoa ser ignorante. Ela quer ser ignorante. Tem exceções? Tem, mas ela, no nosso contexto aqui, Cabo Frio, nos nossos amigos, nas nossas relações de pessoas que estão em igrejas falsas, elas buscam a própria ignorância. Você pode compartilhar textos, pode conversar com elas, pode mandar vídeos, as pessoas vão perseverar na ignorância. Elas perseveram ali na ignorância. Então, o ateísmo, em qualquer das três formas, é um pecado terrível por conta disso. É negar uma relação fundamental, certo? Negar a relação fundamental do Criador e da criatura. Essa relação ela é fundamental, é ponto de partida para qualquer outro tipo de relação. Não é à toa que hoje em dia mais cresce problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas que são da alma, porque as pessoas estão longe de Deus. É claro que tem as suas exceções, mas uma pessoa que está longe do Deus verdadeiro, quando nós entendemos que essa relação é uma relação fundamental, não tem como ela não ter problemas. Não tem como uma pessoa viver completamente alegre ou integralmente uma alegria que só nós experimentamos longe de Deus, longe de Cristo. Essas pessoas vão ter problemas emocionais, vão ter problemas de afeição e tudo mais. Então, somente aqueles que têm Cristo podem beber da água da vida, da água que não para de jorrar e da água que enche o nosso ser de tal forma que transborda. O ímpio, nós vimos em Efésios, não tem esperança. Uma pessoa que não tem esperança pode viver bem? Temos o psicólogo aqui, o Fernando. Tudo que é longe do Deus verdadeiro é uma forma de aliviar a vida da pessoa. É um paliativo. Uma forma de trazer um certo equilíbrio, mas não será pleno longe de Cristo. Não pode ser pleno. A gente falar que é possível a pessoa ser plena longe de Deus é negar a revelação de Deus sobre isso. Quinto mandamento. Tô brincando. Uhum.
que ela, nessa na igreja, estava olhando para as pessoas na casa, mas ela falava mal dos outros, ela traiu o esposo, traiu o marido, levava o outro, tudo na igreja. E ela continuou dentro da igreja com as práticas como se não existisse. Muito iracunda, muito gritona, onde ia trazia contenda. Ela está com problema tão grande psicológico, e ela já passa pela médica da unidade, ela está em psiquiatra, nada dá jeito para ela, aquela mulher bonita, está toda inchada, sem esperança, vai chegar lá, está quase quebrando tudo, chorando, o tempo inteiro assim. E aí eu sempre falo, agora eu estou mais lá, mas eu falava para ela de Deus, mesmo ela dizendo conhecer a palavra de Deus, eu creio, mas na verdade, a gente vê que ela não conhece realmente o Senhor. É muito triste, é estranho, é triste, dá vontade de você chorar. Uma pessoa que diz que é cristã, que é evangélica, vivendo como ímpio e sofrendo. Porque ela chegou a um grau agora que está difícil de ajudar. Tá? E como ela, há muita gente que vocês olham assim, até mesmo que não são cristãos, que são ímpios, você não sabe que eles não são adultos. A maioria que você conversa, virou uma moda. Eu tenho problema psicológico, eu sou depressiva, eu tenho síndrome de pânico, eu tenho não sei o quê. As filas do psiquiatra não estão dando conta. Eu acho que essa pessoa lá no mundo está assim, falta psicólogo, falta. Em fila, mais 40 pessoas na fila esperando um atendimento do psicólogo. Tamanho que está a doença mental da população. Não só dos adultos, e isso está refletindo também nas crianças. Todos têm problemas mentais, quer dizer, longe de Deus. Uma sociedade longe de Deus. E é afligida como ímpio, né? Porque o ateísmo prático demonstra uma vida de impiedade, né? Então, isso às vezes está colhendo aquilo que plantou, que é muito sério. As pessoas que estão na igreja, que de boca professam Cristo, mas vivem uma vida de impiedade, porque não somente elas trazem males para si, como elas trazem males publicamente, né? Para Cristo, né? Eles são pedras de tropeço. Né? As pessoas não querem essa fé cristã porque acham que a fé cristã é a fé daquela pessoa. Então, se aquela pessoa que professa um Cristo vive dessa forma, traindo, mentindo, aí a pessoa fala, eu não quero ter esse Cristo. Eu prefiro ter uma Umbanda, uma outra coisa, menos esse Cristo. Então, assim, ela vai colher frutos na sua alma. Claro que cabe arrependimento. Né? Cristo, nós temos perdão. Paulo, nós estamos vendo a vida de Paulo é uma vida que demonstra que a graça, né, a pregação de Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas até o momento ela está colhendo aquilo que ela plantou. Né? E hoje, nossa sociedade, ela foge de culpa. Porque nós vivemos e fazemos o que bem queremos. Mas nós não queremos colher os problemas dos nossos atos. Às vezes nós estamos fracos, até os verdadeiros cristãos, estamos fracos espiritualmente. Tem aquele pecado que a gente não consegue vencer. Todos os dias aquele pecado bate a porta e a gente abre a porta para ele. E aí a nossa vida demonstra que a gente não tem responsabilidade com as coisas do Senhor. Então assim, a gente quer mudança sem mudar. Qual é a mudança? Eu quero não pecar mais nesse pecado específico. Existe uma mudança. Mudar meus hábitos, mudar a minha rotina, mudar os meus pensamentos. Eu não faço isso. Eu continuo ignorando a leitura da palavra, eu continuo ignorando a ideia de comunhão com os irmãos, com oração, a devoção em casa, os meios de graça que nós vimos aqui. Pregação do Evangelho, a oração, os sacramentos. A gente perde a Santa Ceia do Senhor como se fosse realmente um comer e beber somente. É a ceia do Senhor. Lá estão bebendo um suquinho, um pão, não faz tanta diferença. E o pastor Ricardo sempre lê Coríntios e fala que, na verdade, aquilo ali é um alimento tão espiritual, um alimento tão forte, tão poderoso, que aqueles que estão tomando indignamente estão morrendo.
morrendo fisicamente. Há promessas. Cristo se faz presente de modo especial no partir do pão e do beber do cálice. E às vezes nós não estamos tendo consciência disso. Às vezes, o partir do pão que o pastor está fazendo aqui, partindo, sabe o que está acontecendo? Tem irmão levantando para ir no banheiro. Tem irmão levantando para beber água. Não entendeu. No momento solene, momento onde era para estarmos de olhos fechados, chorando, porque isso representa o corpo de Cristo partido na cruz do Calvário por nós, e nós estamos totalmente apáticos, porque levantar para ir no banheiro no momento da Santa Ceia do Senhor demonstra que as pessoas não estão com a mente em Cristo no momento da Santa Ceia, quanto mais de segunda a sábado. Nós somos, irmãos, muito fáceis de sermos ateus às vezes. Nós vamos ver mais à frente. De esquecermos de Deus. Que é expressar, não de maneira ampla, mas em curtos momentos, que existe um Deus. Quando nós entendemos quem é Deus, a ideia da lei do Senhor é apontar para quem é Deus e quem somos nós, e como o padrão de Deus é tão alto, a nossa vida é uma vida que deve expressar ainda mais esforço. Ainda mais esforço. E aí, a gente tem que ter muito cuidado para não viver uma vida longe de Deus estando na igreja, né? Longe do Senhor. O culto a Deus, ainda mais sacramento, batismo, Santa Ceia. Então, a gente tem que estar, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que aqueles que comem indignamente não discernem o corpo, ele está falando exatamente disso. A gente toma aquilo como repetitivo. Todo domingo, toda ceia a gente ouve aquilo. Mas quando a gente faz atos como esse, a gente não está entendendo, a gente está comendo indignamente. Porque não é possível que a gente tenha um entendimento do partir do corpo que remonta a Cristo na cruz do Calvário morrendo no nosso lugar e a gente esteja circulando, passeando no momento disso. E depois come e bebe. Tem que ter cuidado, irmãos, com o ateísmo, porque às vezes a gente acha que não somos ateus, mas em alguns momentos da nossa vida nós somos ateus. Nós esquecemos de Deus. É um pecado. Nós vamos ver isso mais à frente. Sim. Parece, mas não é. Provérbios 1:32 fala assim: os netos são mortos em seus filhos. Os loucos, a sua impressão de bem-estar leva a perdição. A gente tem uma impressão que está tudo bem, mas na verdade está levando a perdição. Na era da saúde a gente viu muito isso. Essa questão de parecer que está tudo bem, mas quando você vai, chega mais a fundo, né? Normalmente tem essa questão de questionamento, vai sempre buscando um porquê, né? De ter um estado de vida, o contexto atual. Às vezes é coisa simples, relacionadas à rotina. Às vezes não, coisas relacionadas ao passado. Mas muito são falta de princípios, né? Quando a gente vai para princípios e valores, tem uma maneira assim, racional, assim, isso vai fazer um custo-benefício. Olhar para aquela situação, não tem esse olhar assim, mas sempre quando vai aprofundar mais, vai esbarrar nos valores que são bíblicos. Não tem como essa definição do bem e do mal. Exato, é um padrão. Você tem que partir dali. Eles tentam excluir, mas quando a gente vai ver, acaba levando a apreensão. Quando a gente tira Cristo e quer tentar estabelecer algum tipo de valor ou princípio, né, acaba levando a apreensão. Dá uma sensação que está indo tudo bem, né? Então está promovendo saúde e bem-estar, mas só para essa vida. Isso aí, só para essa vida, que é passageira, né? Então essa é a grande questão, quando a gente fala do paliativo, né? Será que vale perder, né, a vida eterna para ter um certo conforto aqui, né? É isso que as pessoas fazem, quando elas buscam os paliativos, né? Mas ignoram o remédio absoluto, que é Deus, né? Para todos os problemas. É claro que isso aqui, irmãos, isso não nega a existência que cristãos verdadeiros possam ter problemas, né, emocionais. Isso aí são esferas, o nosso ser é muito complexo. A questão é como os cristãos verdadeiros vão lutar contra isso. Nós temos, por exemplo, um grande pastor, Charles Spurgeon, que ele é utilizado, né, como exemplo de um cristão que impactou a sua época ali em Inglaterra, com escritos que nós lemos até hoje, que nós somos abençoados ali com os devocionais do Charles Spurgeon, com as suas orações, as suas pregações,
mas era uma pessoa que lutava contra a depressão, contra a angústia. O Salmos vai tratar isso. Vai tratar aqueles verdadeiros do povo de Deus, Davi, os salmistas, que estavam passando por um momento de angústia, um momento de sofrimento interno. Mas a questão é como isso é superado. É diferente para os cristãos e para os ímpios. Mas é o que a Lara realmente falou. Hoje em dia, há uma romantização da necessidade da terapia. Porque ó, a gente vê que os ímpios sempre falam, todos precisam de terapia. Mas todos precisam de Cristo. Exato. A terapia é para todos, é para alguns. Né? E aí, o que as pessoas fazem é justamente tentar amenizar esse sintoma da falta de Cristo. É uma terapia. Então, a gente vê na rede social, as pessoas falam assim, ó, aquela pessoa ali, ela consegue ter uma boa mentalidade, lidar com momentos difíceis, ela faz terapia. É, desculpa, né? Todo tipo de conteúdo, você vê que as pessoas falam assim, eu hoje em dia sou assim porque eu faço terapia. Então, a pessoa, na verdade, ela consegue amenizar um pouco o seu impulso, algumas coisas, até mesmo refrear um pouco mais o seu pecado, de uma certa forma, por causa da terapia, mas é apenas ali um analgésico, né? Uhum. Não algo que realmente vai tratar o problema. Exato. Toda vez que trata de fato, o restante é que são todos padecidos. Aí refreia os efeitos do pecado, né? Mas é mais os efeitos, né? Porque a mente continua isso aí, perdida. Essa questão é importante, né? Até dentro da área da ciência tem essa discussão da validade da terapia. E hoje em dia, as pessoas assim, colonizaram, principalmente a mídia brasileira, né? Botaram a psicologia num lugar que ela não tem. Sacerdócio, né? Botaram assim como supremo, né? Ou medicação e terapia. Em alguns casos não é necessário, mas em outros sim. Né? Quando vai falar do transtorno de humor, que é uma ansiedade, depressão, são muito questionáveis. Né? Mas quando a gente vai para a área, por exemplo, do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, tem um impacto, a gente consegue, se fizer um mapeamento, vai ter lá registro, tem dificuldade de desenvolvimento, né? Tem uma questão ali de habilidade, para a linguagem, é algo mais perceptível, a gente vê um impacto mais significativo para treino de habilidade, nessa parte mais comportamental. Até quando vai a questão Mais da externo, alma, né? quando vai a questão da alma, esse sofrimento, o porquê está sofrendo, por que a tristeza impede a pessoa de sair de casa. São vários motivos, né? A terapia que faz também com o GPS. Vai conduzir a pessoa para o que seria um funcionamento ali dentro do que ela quer melhor. Né? Mas a origem, no final, sempre tem um questionamento. Né? É algo que vai escapar do que a psicologia consegue observar. Então, aí, por isso entra como ser um paliativo, porque na sua origem, né, tem sempre um questionamento. Mas por que adoeceu assim, parece que foi de uma hora para outra? Não, né? É uma construção aí que também tem a ver com essa questão do pecado longo, que eles são colocados por centralizar, né? O egoísmo e a generalização. Né? Pegar uma situação e achar que tudo vai ser para sempre daquela maneira. Né? Então, a gente vai falar de questões do mundo que são modos muito comuns. Uma visão distorcida da realidade e uma generalização de um acontecimento para todas as áreas da vida dela. E a gente vai traz isso para a palavra, que o pastor também consegue fazer essa questão do ponto de vista psicológico e teológico, fazer essa conversa, né? A psicologia sempre vai parar num ponto. Ela tem essa barreira da ciência. E quem vai se aprofundar em tudo isso. Eu acho que os dois dá para conversar, mas tem que entender que é limitado. Sim. Não pode tocar nesse lugar supremo. E isso às vezes acaba acontecendo até no meio da igreja. Sim, pastores, né? Há uma pregação que fala sobre ansiedade, mas foi uma parte científica, e lá no final ele vai fazer uma analogia bíblica. Em vez de começar com a questão bíblica, e também uma das maneiras de lidar tem a psicologia para algumas áreas específicas. Né? Uma caixinha de ferramentas, não como o alicerce para poder lidar com essa dificuldade. Aí eu estou considerando questão também. Sim, que utiliza, né? Eu ia pegar o meu judô, o Fernando eu achei legal. Tirando a ansiedade, né? O Lucas falou assim, muito legal. Ele falou assim, hoje, realmente, é o que o Fernando falou. A mídia me fala isso, também já vi muito isso na mídia. Todo mundo tem que fazer terapia, né? Aí o Fernando trouxe essa questão que realmente tem complexidade, você me falou da vida humana, e casos específicos, né? Alguns casos que a gente não conversa, né? As coisas não, outras coisas mais. A grande questão que ele falou, por exemplo, da ansiedade. E ligando ao que o Douglas disse. A pergunta é, por que é dito hoje
enquanto no passado era dito que todos precisavam de Cristo. No passado não é remoto. Porque a verdade é, nós estamos vivendo como igreja o ateísmo prático ou ateísmo virtual. Porque as pessoas olham para discípulos de Cristo ansiosos. Então, o que o ímpio vai dizer? Olha, Cristo não resolve a ansiedade. O que resolve a ansiedade é a terapia. Porque se eu olho para um discípulo de Cristo e ele é tão ansioso quanto o ímpio, logo, qual é o testemunho cristão que eu estou passando? Cristo não resolve esse problema. Estou falando no sentido macro, igual o Fernando falou, no sentido de resolve, vem cá. Então, eu não vou para a Bíblia. Automaticamente vou dizer, não, esse problema Cristo não resolve. Eu vou para a terapia. E os cristãos hoje estão vivendo com isso. Muitas vezes, problemas que são fruto de pecado, problemas que são fruto de negligência aos meios de graça, estão suscitando na vida do crente porque eles estão menosprezando Cristo. E aí o ímpio olha e vê que Cristo não é suficiente. É o que o profeta vai dizer, né? O nome de Deus é blasfemado por causa de nós. Então, o Brasil hoje, vocês 40 milhões de cristãos, assim, os 40, 95%, 98% serve para nada. Na verdade, serve como contra-governo do Evangelho. É pior. A experiência é pior que tem um país com 40 milhões de cristãos do que isso fosse menos. Porque os cristãos no ano passado eram mais. Você viu quando você viu uma pessoa na ímpia, ela se converteu assim, não. Ela mudou hoje não, a pessoa na ímpia, agora a cristã que mudou. Ah, hoje não se é crente. De crente. Ela se veste como crente. Se veste, hoje nem vai ter vestimento como crente. Isso aí é um grande mal, até para a evangelização, né? Você vai pregar Cristo, as pessoas se consideram cristãs, consideram que servem ao Cristo verdadeiro e os ouvidos se fecham, né? Então você até conversa, né? Você sempre fala, hoje em dia para você pregar o evangelho, fazer a evangelização, você tem que tirar o varal que está posto, né? Na verdade, não tem nada, aí você vai botar o varal, é a base. Depois você vai ter que botar cada pregador, que são as doutrinas. Isso aí dá um trabalho enorme e às vezes na rua assim não tem como ser feito. Claro que a gente acredita no poder do Espírito, né? Mas humanamente falando, né? Tanto que na Reforma Protestante, eles confiavam no poder do Espírito. Eles confiavam em Deus. Mas isso não ignorava o fato deles, humanamente falando, buscar o quê? O ensino das pessoas. Já que o Evangelho vem por meio do ouvir, já que a palavra revelação é escrita, nós temos o quê? Lutar contra o analfabetismo. Nós vemos as igrejas reformadas empenhadas nisso, em fazer com que o leigo, o povo comum, da roça ali, da terra, aprendesse a ler e a escrever, para que ele não fosse mais dominado por falsos sacerdotes, como tinha sido na Igreja Católica. Então, assim, confiavam no poder do Espírito? Sim, mas o próprio Espírito leva também a ações práticas. E uma delas foi a questão da educação, né? Vamos então caminhando. Porque o ateísmo é, em qualquer de suas formas, um pecado terrível. Porque ter mais de um Deus ou ter qualquer outro Deus em vez do Deus verdadeiro é um pecado terrível. Porque a natureza da relação do homem com o seu Criador é de tal ordem que o verdadeiro Deus requer, né? Que a sua total e indivisível devoção e fidelidade. Tá? Aí eu botei em vermelho. Ou Deus tem tudo, ou não tem nada. Tá? Mateus 6, 24. Onde a gente lê aqui no momento das ofertas e dízimos, que não é possível agradar a dois senhores. Ou você irá agradar um e aborrecer o outro, ou ao contrário. Tá? E lá, riqueza ali é mamon, né? Um ídolo. Então não é possível, irmãos, servir a dois senhores. Lembrando que todos os dias, inclusive na igreja, nós corremos nesse pecado em não estar com o nosso coração numa devoção que é exigida por Deus. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Como nós conseguimos identificar os ídolos? Onde os nossos pensamentos estão, onde o nosso coração está. Todos nós, ninguém está livre. O pastor que nós seguimos ali, que nós consideramos ele quase um ultra santo, ele vai ter ídolos no coração. Todos os homens têm ídolos no coração. Nós pedimos ao Senhor que Ele mostre os ídolos e derrube os ídolos do nosso coração. Porque a ignorância quanto ao verdadeiro Deus é um grande pecado? 2 pontos.
Porque só tendo o verdadeiro conhecimento dele é que podemos adorá-lo, amá-lo e servi-lo corretamente. Ignorância, ou seja, ignorância quanto à palavra de Deus revelada, nós não podemos adorar, nem amar, nem servir corretamente a Deus. B, porque há abundante provisão, não apenas nas Escrituras, mas também no livro da natureza, ou seja, na revelação geral, para que o ser humano tenha um verdadeiro conhecimento de Deus. Quem é ignorante, quando a Deus já desconsiderou ou usou erradamente a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo e manifesta que não quer ter realmente um verdadeiro conhecimento de Deus, ali cita Romanos 1, verso 28, que nós vimos. Falando desse Romanos 1, eu estava vendo o vídeo ontem daquele Hernandes Lopes, daquele Vilela. Ah, eu vi esse vídeo, esse podcast. O Vilela contou para os indígenas, que os indígenas talvez não poderiam não conhecer a Deus, né, e tal, aí ele citou essa passagem de Romanos, né, pela natureza e tal. Eu estava meditando aqui agora, olhando, né, no final do Romanos 1, 22, né, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, né, porque hoje em dia os ateus, você já percebeu, né, eles aparentemente têm uma postura de serem sábios, Isso aí. né? Cara, Deus existe. Intelectuais. São intelectuais. A Bíblia já nos prova que eles tornaram-se loucos, né? Completamente ao avesso do que eles acham, pensam ser. A incoerência deles demonstra Demonstra. que eles vão se apegar a um valor de moral, por exemplo, que é errado, negando a existência de um Deus absoluto. Sim, sim. Então eles são incoerentes, na vida deles são incoerentes, mas tudo arrumadinho falando bem, né? Demonstrando ser intelectuais. Que é o que o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios, né? Ali quanto aos sábios da sua época, né? Mostrando que o evangelho é a sabedoria de Deus, não a sabedoria desse mundo. Porque o pecado é pecado ter falsos conceitos e falsas opiniões e pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Porque isso não brota meramente da falta de inteligência, não é uma questão de cognição, mas da queda da raça humana. Isso aponta para a queda de Adão e para o fato de todos nós nascermos em pecados. Mais ainda, sermos concebidos em pecado, antes do nascimento. Os nossos corações, o pecado não apenas endureceu os nossos corações e nos inclinou para todo tipo de maldade, mas também obscureceu e perturbou as nossas mentes, de sorte que deixamos de discernir a verdade e caímos vitimados por todos os tipos de erros. Tá? Por isso que é pecado ter falsos conceitos e falsas opiniões, porque isso não é apenas uma questão de intelectualidade, mas demonstra um coração e uma mente obscurecida pelo pecado. E pecado é transgressão da lei. Para a gente fechar agora, falsa opinião sobre Deus. Coloquei direito moral e direito civil. Isso aqui é muito importante. A falsa opinião sobre Deus. Nós podemos afirmar que as pessoas, todas as pessoas, elas têm um direito moral de serem ateias ou de servir a um Deus que não é um Deus verdadeiro? Existe um direito moral dessas pessoas? Quando a gente entende que moral é algo absoluto, a pessoa tem um direito moral de se negar a confessar o Deus verdadeiro? Não tem. Porque é absoluto. A moral é absoluta. Então, todo aquele que é um ateu prático, é um ateu virtual ou é um ateu teórico, os três tipos de ateísmo, eles estão em pecado, eles não têm direito de serem ateus. Agora, uma outra questão, existe o direito civil dessas pessoas de serem ateias? Quando a gente fala de direito civil, a gente está falando da relação entre Estado e cidadania, certo? Cidadania, o Estado e nós, a relação entre o Estado e as pessoas. Aí, para ficar mais claro, o Estado pode obrigar as pessoas a confessarem o verdadeiro Deus? Não. No papel deles, né? No papel deles. Justamente. Deus não deu esse poder ao Estado. O Estado não pode entrar na esfera dos pensamentos e da crença. Certo? O Estado não pode afirmar, você deve servir a Cristo. Ou você deve ser da Umbanda. Ele não pode fazer isso. O Estado não compete a ele. Deus deu a espada da justiça. A espada não da graça, da justiça. Para que ele venha governar para o bem de todos e para punir o mal. Louvor do bem, punição do mal. Só isso. Esse é o papel do Estado. Hoje em dia ele faz muito mais que isso, né? Ele entra nas crenças das pessoas, ele entra naquilo que as pessoas estão consumindo na internet,
Ele quer estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? A onisciência que só Deus pode ter. Mas então, todas as pessoas têm um direito civil de ser ateias, nos três tipos, mas não têm um direito moral. Elas serão punidas no dia do juízo e já estão sendo punidas no seu corpo e mente hoje em dia, como nós vimos lá em Romanos. Eles colhem frutos desse pecado, tá? Então, direito civil, sim, porque o Estado não pode entrar na esfera privada das pessoas, não tem esse poder. Então, qualquer um que defenda isso tem que ser denunciado, né? E verbalmente admoestado, porque em nenhum momento da palavra de Deus é defendido que o Estado entra na mente das pessoas. Lembremos, irmãos, teocracia que nós tínhamos lá era um Deus que se relacionava diretamente com o seu povo por meio de leis e pela boca do profeta, demonstrando com poderes, com manifestações ali, e até mesmo o Estado, numa teocracia, que era ali dos anciãos, tinha limites. Certo? Então os pensamentos... Paulo vai falar isso, dos falsos israelitas, eles estavam lá, não foram mortos, mas eles nutriam pensamentos contrários ao Deus verdadeiro. Tá? Então o Estado não tem poder para invadir o nosso pensamento. É interessante que na época de Jesus era a sociedade mais religiosa mais da terra, né? Isso aí. Negaram Cristo, né? Com os olhos, viram e negaram. Interessante que isso aqui dá várias conversas, né? No sentido, o Estado pode ter